E aí? Talvez você já tenha escutado muito a palavra dogma. Dogma mariano, dogma da igreja, dogmas no qual muitos católicos acreditam. Mas o que é dogma? Se você não sabe o que é, eu quero te convidar a ficar comigo nesse vídeo, porque ele está recheado de coisas muito interessantes que você não pode perder. Bora lá? O que são dogmas? Os dogmas, eles são uma verdade fundamental e infalível que a igreja define de uma forma oficial como uma verdade revelada pelo próprio Deus. E são consideradas essas verdades irrefutáveis e absolutas que devem ser aceitas por todos os católicos. Por isso, se você não é católico, você não acredita nos dogmas. Mas os dogmas, eles também são baseados em algo muito importante, que é a Sagrada Escritura e a tradição da igreja. E essa definição do dogma, ela é feita pelo magistério da igreja, que é composto pelo Papa, pelos bispos, em comunhão com todos eles. E essa definição de um dogma se dá através de um ato solene e infalível da igreja, que é a sua autoridade reconhecida por todos os fiéis e também inspiradas pelo próprio Espírito Santo. Então os dogmas, eles expressam para nós essas verdades essenciais da fé cristã, como a verdade sobre a Trindade Santa, a divindade de Jesus, a ressurreição dos mortos e a salvação também da graça divina, que são apenas alguns dos dogmas. E veja, é considerado também uma parte muito importante e integra a doutrina católica e é transmitido isso de geração em geração, para que todos os fiéis católicos possam compreender de fato a sua fé e como vivê-la. Veja que a riqueza da igreja não se limita somente como muitos acreditam. Vocês adoram santos. Até porque nós não adoramos santos. Aceitar os dogmas da igreja é uma exigência primordial para ser um fiel católico, porque elas representam essa verdade revelada por Deus e são consideradas fundamentais para a nossa salvação. A rejeição por parte desses dogmas é considerado uma heresia e pode levar também à excomunhão dentro da igreja. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado, nós católicos, para não sermos hereges, não praticarmos uma heresia, principalmente por uma verdade revelada pelo próprio Espírito Santo. Pois assim nós estaremos pecando contra o próprio Deus. Então veja, dentro da igreja nós temos muitos outros dogmas. E vamos falar aqui um pouco sobre os dogmas de Nossa Senhora. Mas existe dogmas de Nossa Senhora? Sim. Os dogmas de Nossa Senhora são verdades reveladas pela igreja sobre a pessoa da Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou como muitos gostam de falar, a mamãe. Exato. E veja que todo esse objetivo tem sido uma reflexão teológica muito grande e um debate ao longo da história da igreja. E é considerado fundamental justamente para a compreensão da nossa fé católica. O primeiro dogma de Nossa Senhora é justamente sobre a maternidade, que é uma verdade fundamental, onde esse dogma afirma para nós que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz a Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse dogma, ele foi definido no Concílio de Éfeso em 431 d.C., em resposta a algumas heresias que negavam a divindade de Jesus Cristo. Então, diante disso, Nossa Senhora é reconhecida como a própria Mãe de Deus. A perpétua virgindade de Nossa Senhora é o segundo dogma instituído pela Igreja. Ensina para nós que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida, antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Isso é baseado nos textos bíblicos que indicam que Maria foi uma virgem consagrada a Deus desde a sua juventude e que concebeu Jesus por obra do próprio Espírito Santo. Esse dogma, ele foi definido no século VI e é um testemunho de pureza e santidade da Virgem Maria. No terceiro dogma que a igreja instituiu, nós falamos sobre a Imaculada Conceição de Maria, onde nos traz que Maria foi concebida sem pecado original, sem marca nenhuma, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula de pecado. Ou seja,
desde o momento da sua concepção, ela foi preservada pelo próprio Deus do pecado. E esse dogma, ele foi definido pela igreja em 1854 pelo Papa Pio IX. E é uma afirmação da santidade de Maria e uma singularidade como mãe de Jesus. Mas como não falar também da Assunção de Maria, que nos ensina que após a sua morte ela foi elevada ao céu de corpo e alma. Isso significa que Maria ela não experimentou a corrupção do corpo após a morte e está presente no céu em corpo e alma, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. E esse dogma, em 1950, ele foi definido pelo Papa Pio XII como uma afirmação da glória de Maria e sua cooperação na obra da salvação. Veja que Nossa Senhora tem um papel fundamental na salvação de todos os cristãos, até daqueles que negam ela como mãe. E esses dogmas, eles refletem para nós a importância da Virgem Maria na fé católica. E são uma afirmação da sua singularidade, da sua santidade e principalmente da sua fidelidade para com Deus. Isso implica de uma forma teologicamente importante, porque é a relação entre Maria e Jesus, a natureza da graça divina e a compreensão da vida eterna. E fazem parte integrante da doutrina católica sobre a Virgem Maria e são objeto de estudos e reflexões para muitos teólogos e muitos fiéis católicos até os dias de hoje. Então veja, os dogmas são muito importantes para nós católicos, para nós vivermos bem a nossa fé, projetarmos a nossa vida, a santidade que tanto buscamos, em nosso Senhor Jesus Cristo e também na figura da Virgem Maria. Ela que foi um exemplo e é um exemplo para nós até os dias de hoje para alcançarmos o reino de Deus. Gostou desse vídeo? Gostou de todo esse conteúdo? Eu quero te convidar você a curtir, compartilha, mas principalmente se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo como esse.